bom, eu pedindo para Deus, para mim foi muito interessante, ainda a primeira palavra, porque ela está muito ligada com essa palavra que eu abri o culto a semana passada, fiz a reunião interna com os pastores e achei que até teria, bom, né? Esgotamos aí. E aí, quando eu fui trabalhar, buscar orar a Deus, o Senhor botou fora do meu espírito que eu precisava trabalhar um pouco mais essa palavra, que é a diferença da intencionalidade com a oportunidade ou interesse. A cabeça de um empreendedor, de um empresário bem-sucedido, que é a cabeça de Jesus, de alguém que constrói um negócio fundamentado em valores e princípios. E tendo, do outro lado, a cabeça de um comerciante que visa apenas os interesses e vive pela necessidade. Quando você conduz e se move pela necessidade, você se torna um escravo. E está aí o motivo de muitas pessoas, por fim, fracassarem. E é interessante como eu vejo gente fracassar quando está tendo sucesso. Exatamente porque passa a se nortear pela mentalidade errada. Ao invés de caminhar pela intencionalidade, que é a essência do Espírito, só uma pessoa que é movida pelo Espírito consegue ser intencional. Mas uma pessoa que é movida pela alma, ela é movida por vontades, por sentimentos. Então, ela acaba se norteando pela necessidade, pelos interesses, pela proposta e não pelo propósito. Jesus aparece, eu vou pegar aqui o estudo, Jesus aparece como bebê, 12 anos depois, a primeira palavra de Jesus, a primeira coisa que Jesus fala é que ele estava ali para cuidar dos negócios do Pai. Então, ele não chega se apresentando como um líder religioso, mas como um empreendedor intencional. Ele chega se colocando como um empresário bem-sucedido, que cuida dos negócios do Pai. Então, ele vai se apresentar como construtor, como viticultor, o dono da vinha. Meu pai é o dono da vinha, então ele é o que está ali para cuidar. Como dono do rebanho, o pastor das ovelhas. O grande desafio, você não muda a cabeça de quem tem uma mentalidade de comerciante. Você não consegue, porque é a mentalidade dele. Ele vai ter que entender coisas para sair daqui. O desafio agora é pegar um empreendedor e tirar dele a mentalidade comerciante. Principalmente
quando agora ele está tendo um sucesso e ele tem a visão totalmente equivocada. A maioria ainda tem essa cabeça, que quanto mais ele cresce, ele prospera, ele conquista, mais tranquilidade, sossego ele vai ter. Ele não entende que a intencionalidade dele vai ser decisiva para o estabelecer e o continuar crescendo. E é quando muitos agora começam a precificar aquilo que antes tinha valor. E quando você precisa colocar preço em algo que um dia teve valor, é porque isso não vale mais nada. Jesus chega aos 30 anos, e você vai ver ele fazendo-se 2 vezes, a limpeza do templo. No início e no final do seu ministério, para mostrar a necessidade. E ele chega como o empreendedor redentivo, um empresário bem-sucedido dos negócios do Pai, combatendo a mentalidade de comércio, o comércio que tinha se instalado no templo. Onde os valores já não existiam mais, e agora eles visavam lucro, precificaram o que tinha valor. Eu falei um tempo atrás, um pouco mais profundo sobre isso, não vou puxar tanto, mas o processo de se carregar o seu cordeirinho, de vir de uma longa distância, era muito importante. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a fazer uma coisa que é muito perigosa. Você pode achar que é vantajoso, mas não é. A facilitar. Não é o que nós estamos vendo? Isso crescer? Uma facilitação. Vamos facilitar. E facilitar, e facilitar, e facilitar. E aí, o que muitos estão se tornando? Consumidores. E não mais adoradores, investidores, doadores, mas só consumidores. E ai de você se não me oferecer o melhor, hein? Eu vou para outro lugar. Você tem que me suprir de tudo, senão eu vou para outro lugar. Está bem assim. Está bem assim. Ou seja, essa pessoa, ela tem cabeça de comerciante. Ela absorveu ou só potencializou aquilo que já estava nela, e ela vai buscar exatamente esse padrão para a vida dela. E, por fim, ela vai atrair isso para tudo, né? Porque é a mentalidade dela. Ela não sabe distinguir o que tem valor do que tem preço. Porque o que tem valor não tem preço, é o intangível. Eu vejo pessoas, empresas e até igrejas fracassarem, não é nem por conta do objetivo, mas pelo lado subjetivo. Dá para você ver que o fator invisível da coisa
o intangível que está sendo ignorado é que está afundando com muita gente e negócios promissores. Então, voltando para a mentalidade que eu não vou ter um problema, mas é o contrário. Quanto mais bem-sucedido, mais demanda. E no dia eu ainda brinquei com a igreja, domingo passado. Se você não quer demandas, dificuldades, seja fracassado, eu já tenho uma solução para você. Porque você não vê ninguém cobrando de alguém que não se espera nada. E se ele tiver algum vício, alguma coisa, vai ficando melhor, porque ninguém está esperando coerência daquela pessoa. E aí junta todo mundo para explicar o que ele não consegue explicar, e gente que vai trabalhar para pagar as contas que ele não dá conta de pagar. Não é assim? É assim. Então você não vê parente procurando alguém que não teve sucesso. Você não vê ninguém buscando conselho, ajuda em alguém que não tem uma visão, que não tem uma construção bem-sucedida. Então, quanto mais você avança, você cresce, mais demanda. E qual é o desafio? É você permanecer intencional. E você só é intencional quando você é espiritual. Porque é quando você está livre de uma reação à necessidade ou ao interesse. Que este é um modo, é um mundo de escravidão. Toda vez que você encontra uma pessoa que ela só resolve a vida dela com base na necessidade, no interesse, na oportunidade, você encontrou uma pessoa escrava. Enquanto algumas pessoas não entenderem que é fazer nem por necessidade, nem por interesse, e não porque a oportunidade é incrível, mas é ser intencional, que é a definição clara de propósito. Todo mundo na Bíblia foi chamado para fazer alguma coisa para cumprir com propósito. É chamado para cumprir com propósito. Então, Noé foi chamado para construir, tinha um propósito, construir a arca. Moisés foi chamado para libertar, tinha um propósito. O chamado dele, o propósito era libertar o povo. Josué foi chamado e ficou ali se preparando a entrada da tenda para colocar o povo. O propósito da vida de Josué, ali ficou claro que ele foi gerado, ele foi criado para colocar o povo dentro da terra prometida. Então, todo mundo é chamado para cumprir com o propósito. E quando você entende isso, você entendeu sobre atividade redentiva. A sua atividade, o que você faz na vida, ela tem que ser redentiva. Que é aquela que liberta as pessoas dessa escravidão. E não a mentalidade do comerciante que mantém as pessoas na escravidão e estimula isso nelas. Então, voltando lá,
aquele processo de carregar o cordeirinho para oferecer ao Senhor e levar ao sacerdote, para o sacerdote verificar. Aí eles foram facilitando. Mas qual era a ideia da facilitação? Era o comércio. Era estimular uma necessidade nas pessoas, uma oportunidade. Ó o que eles começaram a fazer. Às vezes o cordeiro estava perfeito, mas aí o sacerdote, já tomado pela corrupção, examinava e dizia, não, ele não está bom, não, você vai ter que comprar um aqui. Aí já tinha um ali para vender. E aquilo foi crescendo, então algumas pessoas começaram já a ir para comprar o seu cordeirinho ali para oferecer ali. Aí tinham cambistas, então na hora de trocar a moeda, alguns também criavam uma resistência para poder transformar aquilo num negócio. Então, aí eles não queriam aceitar a moeda que ele tinha trazido, então ele tinha que trocar. E ali foi virando um negócio. E o que era algo de grande valor, eles viajavam de todo lugar, no período da Páscoa, para ir lá oferecer ao Senhor. Agora, eles foram transformando num negócio. Então, agora, tanto quem estava lá trabalhava com base na necessidade, precificou, botou preço e foi eliminando o valor daquilo. Como foram colocando na cabeça das pessoas essa mentalidade. Então, aquilo foi virando um comércio, mais um comércio, do que um evento espiritual de perdão, onde as pessoas iam lá para resolver suas pendências com Deus e se arrepender dos pecados e etc. É na intencionalidade, que só é possível pelo Espírito, que nós fundamentamos tudo. Se você não fundamenta a sua família na intencionalidade, seu negócio, seu ministério, você vai transformar num grande comércio. E eu ainda usei como exemplo, é bom lembrar, de família e prostíbulo. Tem prostíbulo que lembra muito uma família. Às vezes tem pai, tem mãe, tem criança correndo, tem. As pessoas cozinham, vivem naquele lugar, tem geladeira, tem tudo ali. Mas aquilo ali é um comércio. Ali tem preço, ali não tem valor. E você vê famílias se diluindo, porque agora são tratadas muitas vezes como um comércio, não como algo que tem valor, mas precificam, compram os filhos. Por quê? Porque eles tentam resolver aquela demanda com coisas tangíveis e não intangíveis. É daí que os problemas vêm. Negócios que tinham tudo para ir, mas a intencionalidade desapareceu. E agora aquilo virou um comércio. Aquilo tem preço. Aquilo é conduzido pela necessidade, pelo interesse, pela oportunidade e não por propósito. A nossa espiritualidade não é um acessório, como muita gente trata.
É o fundamento de tudo. Domingo não é final de semana, é começo de semana. Você vai agora lá em Israel, é a segunda-feira deles. Está tudo em movimento. Mas no sábado, quando dá sexta-feira, pé do pôr do sol, vai parando tudo, pôr do sol não tem mais nada. Você não encontra nada aberto, esquece. Se você precisar de alguma coisa, você tem que ir lá no mercado árabe. Porque ontem um judeu você não vai encontrar nada aberto, nada funcionando. Por quê? Porque para eles começarem bem o primeiro dia da semana, eles sabem que eles precisam parar para dedicar a Deus. Aí, muita gente transformou segunda-feira no primeiro dia dele. E o domingo, um sábado estendido. Aí o que ele faz? Ele começa segunda-feira, que é o segundo dia, como o primeiro, sem nenhuma orientação de Deus. Ele não está fundamentado. Ele não buscou o favor, ele não buscou a direção de Deus. Aí ele pergunta por que a semana dele foi péssima. Ele chega e não vê a hora de chegar sexta-feira. Porque a vida dele é essa vida. A mentalidade de um comerciante, que só visa lucro. Que é guiado pela necessidade. Se a proposta for boa, ele vai. Se a oportunidade for boa, ele vai. Ele larga tudo. Ele é um escravo. Ele se vende. Alguns não são guiados pela revelação, mas pelo interesse. Não pela intencionalidade. A intencionalidade do empreendedor. O empresário orientado pela espiritualidade, pelo Espírito de Deus. E não a oportunidade do comerciante. E aí você não tem que se prender, se você fala, eu tenho um comércio. Não, não. Não se prenda, estamos falando de mentalidade. Você pode ter um comércio e tocá-lo como um empreendedor redentivo. Ter em mente o empreendedorismo redentivo. Aquele que liberta as pessoas e não escraviza as pessoas. Porque o comerciante, ele usa as pessoas. Ele explora as pessoas. Porque ele só visa lucro. Não há valor nele. Jesus nos ensinou a viver com propósito. Ele chegou com propósito. Eu não deveria cuidar dos negócios do meu pai? E ele deixou claro quando ele chega para limpar o templo, que foi uma das primeiras coisas que ele fez, quando ele chega aos 30 anos, ele vai mostrar que o que você colocou o preço é porque não tem mais valor. Você já destruiu todo aquele fundamento, se é que um dia teve. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus cresceu em 4 aspectos. Jesus cresceu em sabedoria, que é o intelecto, o mental. Jesus cresceu em estatura, que é a saúde, o físico, não deixou nada, ficou de fora. Jesus cresceu em graça, na graça de Deus, que é a parte espiritual. E você vai ver lá em Hebreus, falando que ele aprendeu a obedecer.
E ele cresceu na graça diante dos homens, que é a parte social e relacional. Então, todos nós somos chamados a crescer nesses 4 aspectos. Nós precisamos crescer. Se eu não cresço espiritualmente, mentalmente, minha mente não amplia, não há sabedoria, eu não cresço no meu relacionamento com as pessoas, eu não cuido da minha saúde, vai começar a quebrar. E se eu quero um grande ano, o Senhor está nos orientando, né? Pense grande, amplie a mente, a visão. Você vai ter que perseguir de forma intencional, crescer nos 4 aspectos. Você não pode mais pular partes que estão causando problemas na sua vida. Tem gente que nunca cresce na parte relacional, ela não amadurece, porque relacionamento é maturidade. A cabeça dela é a mesma, de 30, 40 anos. É o mesmo assunto, as mesmas reações. Ela não está crescendo em sabedoria, intelectualmente, mentalmente. A saúde dela vai muito mal, ela não come direito, ela não faz nada. Porque quem se antecipa, governa. É impressionante como, quando você se antecipa, que é um pouco do que eu falei na abertura, que até os ímpios que estudam, se aprofundam na história, para entender as estações, para que eles, o quê? Se antecipem. Então, por exemplo, estes que entenderam que ali, logo antes, um pouco antes de iniciar, de nós termos a pandemia, vivermos aquele momento que foi realmente um divisor na história, e cada um deu uma resposta. Pessoas que estudam as estações por estudar a história, já estavam anunciando. O inverno vai chegar. E agora, eles... Olha, eu estou falando de gente natural, que só estuda a história mesmo, com base na história. Agora, imagina quem é guiado pelo Espírito. Que Deus não faz nada antes de falar aos seus profetas. Eles têm anunciado que esse é o final, estamos no final do inverno e a primavera está chegando. Então, com base nessa orientação de estudos, de observar a história, eles vão o quê? Se antecipando. Ah, veio uma crise aí, veio não sei o quê. Isso eu estou falando do ímpio. Aí, preste atenção, Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. Aí a palavra vai vindo, vai guiando as pessoas. Mas nem todo mundo é guiado pela palavra. Aí ele vai ouvir previsões, estatísticas, vai ouvir, muitas vezes, quem só está manipulando, ao invés dele estar ouvindo a voz do Espírito. O sensato anda de mãos dadas com a sabedoria. Mas o insensato está sempre vagando com o olhar perdido. Por quê? Porque ele não tem como se antecipar em nada. Ele não tem. Ele não
não está se preparando. Mas o sensato, ele anda de mãos dadas com a sabedoria. Ele está atento. Ele está prevendo um negócio lá que vai ser um problema. Ele se antecipa. Às vezes a gente vê cônjuges, maridos assim, que são muito espertos. Algo acontece, ele deu uma mancada e ele já sabe que aquilo vai criar um problema, ele se antecipa. Ele faz uma programação, ele pega alguma coisa, ele pega um presente, ele vai quebrando, ele já vai quebrando a barreira que já estava sendo levantada. Ele já sabe o que vai acontecer, ele está se antecipando. Imagina se todo líder andasse mãos dadas. Você é o líder da sua família, de uma igreja, de um grupo, de uma equipe, de uma empresa. Tivesse essa mentalidade de se antecipar, porque quem se antecipa governa. Você sai na frente. E muitas vezes o Senhor está aqui dirigindo a pessoa, Ele está falando, ela pega aquela palavra, sai dali, ela não lembra mais, ela não anotou, ela não guardou, ela não prestou atenção, e ela vai vivendo a despeito das direções que ela está recebendo. Agora, mas o insensato está sempre vagando com o olhar perdido. Ele é insensato, ele não caminha com base na sabedoria, ele não cresce na sabedoria, a mente dele não amplia, ele não aprende com os erros, nem dos outros, nem os dele, nem dos outros, nem de ninguém. Aí ele vive vagando com esse olhar perdido, onde estou, para onde estou indo, o que vai acontecer, não sei o que fazer. Tem gente que ele nunca sabe o que fazer. Mas é porque ele não anda de mãos dadas com a sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. A Bíblia não exagera. Ele vê os caminhos do homem e examina parte dos seus passos. Metade. Todos os seus passos. As maldades do ímpio prendem. Prendeu o ímpio. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Então, aqui, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. E o que está reservado para o ímpio? Por isso que quando você vê maldade, parece que o mal vai estar prevalecendo para sempre. O mal não se sustenta, ele não tem alicerce seguro. Ele sempre cai. Então, as maldades do ímpio prendem. Ele é preso pelas suas próprias maldades. Quanto mais maldade, mais aprisionamento. Ele vai se tornando um prisioneiro daquilo. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Então, o pecado tem cordas, né? Você não vê aqui, gente, que se fala exatamente isso. Eu estou aprisionado, eu não consigo sair. Às vezes é uma prisão emocional, sentimental. Às vezes um negócio, ele foi se meter com quem ele não devia, foi fazer o que ele não devia. Certamente, morrerá por falta de disciplina, porque isso aqui é falta de disciplina em Deus. O que é disciplina? É autocontrole. O que é autocontrole? É a mansidão. Jesus nos mandou aprender duas coisas com ele: humildade e mansidão. E humildade é igual a promoção. E mansidão é a mesma coisa que disciplina, autoliderança, domínio, domínio próprio, autocontrole, é a mesma coisa. E ele nos mandou aprender essas duas coisas com ele. Ou seja, você vive para você ser uma pessoa humilde e andar em mansidão, você precisa de intencionalidade. Porque você não vai se vender.
Você não tem cabeça de comerciante que visa lucro, interesse e conveniência. Você tem valores sólidos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem é que ama Deus? Aqueles que guardam os seus mandamentos. Não é para o bem de todos, para o bem dos que o amam. Quem ama o Senhor, quem guarda os seus mandamentos. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, isso aqui é claro. Vai cooperar para os que amam a Deus e aqueles que foram chamados para um propósito. Chamados para um propósito. Chamados para um propósito. Então, eu sou chamada para viver com propósito. E propósito só é cumprido com intencionalidade. Há 3 anos o Senhor vem falando que Ele quer que cresçamos. Não tem crescimento fora se não tem crescimento dentro. Por isso que nós precisamos trazer de volta os 4 aspectos do crescimento de Jesus. Jesus cresceu de forma equilibrada. Nós vemos crescimento espiritual, intelectual, relacional e físico. Nada foi descuidado ou deixado de lado. Absolutamente. Todos nós fomos chamados para um propósito. Entender isso e nos alinhar dá sentido à nossa vida. Os desafios, as lutas da vida jamais vão desanimar ou levar uma pessoa a desistir quando ela tem um propósito. Porque realização é diferente de conquista. Eu vejo gente com conquistas, mas sem realização. Tem gente que o problema não é falta de conquistas, é falta de realização. Ele até tem conquistas, ele não tem realização. Porque realização é diferente de conquista. E para você ser uma pessoa realizada, você tem que viver a base da intencionalidade no seu propósito. Você não tem cabeça de escravo. Você é uma pessoa livre, que decidiu, porque a verdadeira liberdade é poder fazer tudo o que eu quiser e decidir não fazer. Quem faz tudo o que quer é escravo. Quem pode fazer e não faz é o livre, porque ele decidiu o que ele vai fazer. Nada o domina. Aí eu tenho escrituras, óbvio. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixo governar ou dominar por nenhuma. Nenhuma vai me dominar ou me governar. O mandato cultural de Gênesis não mudou. O Senhor continua esperando ver o seu povo multiplicar de todas as maneiras, frutificar, crescer, né? Dominar e governar. Não são os inimigos que governam, nós governamos sobre os inimigos. Então, e todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência. Logo que os pais viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Porque lembra que eles foram para Jerusalém, para a festa anual, todos os anos eles estavam lá, subiam até Jerusalém. Desde quando Jesus nasceu, levaram para cumprir todos os requisitos da lei. E agora estão indo embora, não perceberam que Jesus não estava ali. No caminho percebem que ele não está, voltam, procuram, encontram ele 3 dias no templo. E aí quando eles falam isso, agora eu vou para Almeida, que tem a tradução que eu quero, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? A primeira vez que Jesus tem uma fala de Jesus, é ele falando
que ele veio para cuidar dos negócios do Pai. Ele não se apresenta como um líder religioso, ele se apresenta como um empresário bem-sucedido que está ali, que veio para cuidar dos negócios do Pai. Ele não trata de outra maneira, negócios do Pai. E essa é a mais fiel tradução. Tem a King James Fiel também, que é bem, né, por isso que está lá fiel, né, King James Fiel. Então, tem traduções que você vê que ela é fiel ao original. Então, a expressão negócios mostra que ele tinha o quê? Um propósito maior, relacionado aos assuntos divinos, ao reino de Deus, e não apenas aos negócios terrenos. Mas, como homem, ele cresceu em todos os aspectos e não se descuidou de nada. Você vê Jesus chegando como empresário de um grande negócio, os negócios do Pai. A mentalidade do empresário é focada em valores, é focada no propósito e em valores. A mentalidade do comerciante, ela é totalmente focada em lucro e conveniência. De novo, o comerciante ele age por necessidade, interesse, conveniência, visa lucro, explora pessoas para obter lucro rápido, não importa se o outro está ganhando ou está perdendo, ele visa lucro, é comércio, é uma espécie de prostíbulo, é uma mentalidade é a mentalidade da prostituição. Você já deve ter ouvido gente, numa negociação, alguém perguntar, isso lá no interior era comum, eu penso que é por falta de sabedoria, né? Mas se algum ainda não é sábio, vai aprender hoje, né? Era comum no interior falar, não, você vende isso aí? Meu amigo, vende até a mulher, vende até a mãe. Você já deve ter ouvido gente falar assim. Ou seja, não tem valores para mim, não tem. Tem lucro, tem negócio, tem comércio. Se eu preciso vender minha mãe, eu vendo, vender a mulher, eu vendo. Claro que era uma força de expressão, mas que fala muito da pessoa, porque a boca fala do que está cheio o coração. Talvez, óbvio que ele não venderia literalmente, mas seria capaz de fazer coisas que uma pessoa que é baseada, está fundamentada e é norteada pelo propósito e por valores, jamais faria. Jamais faria. E uma pessoa que não tem essa visão, o que ela faz da vida dela? Ela vai vivendo sem um alicerce firme. Vai chegar uma hora que aquilo não é sustentável. Porque não tem como. Ele vai pelo que é conveniente. E você precisa parar como cristão e analisar qual é a sua mentalidade. Se você tem a visão do empreendedorismo redentivo, aquele que trabalha com propósito, com valores, que liberta as pessoas dessa visão de viver por necessidade, eu aceito qualquer coisa por conta da necessidade. Você liberta esses escravos. Porque toda pessoa que se move pela necessidade, pelo interesse, pela proposta, né, pela oportunidade, é a oportunidade. Ele olha e diz, não, a oportunidade é muito boa. Não, mas isso não tem a ver com o meu propósito. Não, mas isso aí vai prejudicar isso aqui. Não, mas a proposta é boa. Ou seja, é a necessidade. E aí ele vive a vida se vendendo. Ele é um comerciante. Ele lida só com lucro.
Aquilo é só uma venda para ele. Aquilo não é uma construção, não tem um vínculo, não tem algo sustentável. E aí você vive uma vida pequena. Você nunca sai do lugar. Porque por conta dessa mentalidade, estou apertado, não dizimo. Não recebi o que eu queria, não vou na igreja. Também não vou fazer mais nada na obra. Já parou para pensar? Falando de mim, todas as vezes que injustiças vieram, ingratidão, eu tivesse, também não vou mais fazer a obra. Não quero mais. Espera aí. Ou eu estou sendo norteada pelo propósito, isso aqui tem valor para mim, e um valor inegociável, não é o que o outro acha, pensa, me deu, não deu, retribuiu, não retribuiu, não tem a ver com ele, tem a ver com o que eu acredito, com a minha essência, com a intencionalidade, que é baseada no Espírito. Ela só é possível pelo Espírito. Então, se eu entrar na alma, é óbvio que a alma, ela tem uma faculdade forte que é a vontade. Então, eu tenho vontade, faço, não tenho vontade, não faço. Eu quero, faço, não quero, não faço. Tô tendo algum lucro com isso, eu faço. Não estou ganhando nada com isso, não vou fazer. E às vezes o grande desafio é esse. É você ficar lá no propósito e momentaneamente parece que só está tirando de você. Não está dando nada a você. Parece que aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Mas você tem uma convicção. E você está lá. Porque você trabalha com valores. Você tem uma mentalidade redentiva, onde você não aceita ser um escravo e você trabalha para libertar escravos. Quando nós conseguimos fazer com que a mentalidade de um empresário ele se liberte da mentalidade de comerciante, e ele agora se norteia, não é mais por lucros, ou pela vantagem, pela conveniência, mas pelo propósito. Ninguém vai derrubar essa pessoa, porque ela tem um fundamento fortíssimo. Ela se norteia pela fé, pela palavra, por valores sólidos. É rocha o alicerce dela. Ela está levantando tudo na rocha. Não tem negociação, não tem venda. Vamos fazer dar um jeitinho aqui. Não tem, porque ele sabe o caminho que ele tem que trilhar. Não, é só hoje, é só agora, é só isso aqui. Não tem só isso aqui. Ele tem algo muito forte dentro dele, onde ele não está à venda. Seu negócio não está à venda. Ele é norteado por algo sólido. Seria conveniente fazer, mas não vou. É interessante, mas eu não posso, isso não se sustenta. Parece muito vantajoso, e sim, há ofertas que momentaneamente são quase irrecusáveis. A oferta do rei de Sodoma para Abraão era uma oferta daquelas, e ele de mãos levantadas diz: não. Você vê que o Saul, ele tinha essa cabeça de comerciante, né? Deus dava uma direção, mas aí
forçado pela circunstância, a necessidade, definiu a vida. Depois, eu separei, eu fiz do meu jeito. Porque os soldados disseram, o povo disse, vamos deixar para oferecer o Senhor. E qual foi a lapada que o Samuel deu para ele? E Deus tem prazer em holocausto, senão na obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Quer dizer, isso não cola. Na verdade, claramente você vê naquele texto a desonestidade intelectual de Saul. Ele sabia o que ele tinha feito, tanto que quando Samuel chega e vê o barulho ali das ovelhas, do gado, ele fala, o que você fez? Ele falou, fiz tudo certo. Ele já sai na frente dizendo, fiz tudo certo. Ele falou, mas que barulho é isso? Isso aí eu separei para oferecer ao Senhor. Rapaz, o senhor tem prazer em sacrifício, senão não melhor obedecer do que sacrificar? Você acha que ele está preocupado com o sacrifício quando você está desobedecendo a ele? Não, eu desobedeci, mas vou oferecer um sacrifício. Quer dizer, eu posso compensar a mentalidade, o desonesto intelectualmente, né? A mentalidade da prostituição, aquele que tem negociação, tem vendo, eu errei, eu neguei, eu desobedeci, mas eu vou compensar com o sacrifício. Não, uma coisa não compensa a outra. O Senhor quer obediência e sacrifícios alinhados à obediência. E não um sacrifício para tentar cobrir uma desobediência. Isso não existe, biblicamente, isso é impossível. Isso é impossível. Então, o empresário, ele age por propósito, intencionalidade, a sua atividade é redentiva. Só estou repetindo, ou seja, ele liberta as pessoas e agrega valor. A sua mentalidade é de crescer e contribuir. Por que eu quero esse negócio? Por que eu quero fazer isso aqui? Por que eu quero atuar aqui? É para tirar alguma vantagem? Ou porque eu quero crescer em Deus e contribuir nessa minha existência durante a minha vida? As pessoas que têm a mentalidade do crescer para contribuir, elas têm essa mentalidade redentiva. Elas querem crescer não para explorar pessoas, usar pessoas, mas elas querem crescer para libertar pessoas. Elas querem crescer para contribuir com o crescimento das pessoas. E Deus está à procura desse tipo de gente. Dessa mentalidade empreendedora, desse empresário que tem valores e não desse comerciante que tem preço. O que ele faz tem preço. Aí eu ainda trouxe, né, o exemplo do Lúcifer. Né? Ainda brinquei que ele era o ISO 9000 do céu, o CEO do céu, o padrão de qualidade, tudo ia passar por ele. Tanto que a Bíblia chama, lá em Ezequiel, né, daquela perfeição, que ele foi feito de uma maneira gloriosa, era glorioso. Havia uma perfeição. E tudo que Deus deu a ele foi uma atribuição para os interesses de Deus, do reino. Qual foi o problema de Lúcifer? Foi quando ele botou preço no que tinha valor. Ele precificou aquilo que tinha valor.
E foi quando ele se tornou o diabo. E você vê que essa era a mentalidade dele, que ele incutiu em pessoas, tanto que o templo estava tomado de comerciantes. Que ele, quando na tentação, ele trabalha exatamente, uma das tentações foi levar Jesus a ver todos os reinos e dizer para ele, ó, eu dou tudo isso para você. Você não precisa de cruz, você não precisa de nada desse negócio aí de sofrimento, de nada. Eu dou tudo para você se você me adorar. Essa é a mentalidade de Satanás. Como ele se vendeu, ele continua trabalhando na mente das pessoas, atacando as pessoas com a ideia que todo mundo tem um preço. Só não foi, aliás, você pode ver que esses corruptos, essas pessoas sem escrúpulo, elas trabalham com essa mentalidade. Todo mundo tem um preço. Aquele que ainda não se vendeu, é porque a oferta não foi tão convidativa, atrativa, mas tem um preço. Faz a oferta certa que ele se vende, que ele cai. Ele continua trabalhando com a mesma mentalidade. É onde pessoas traem suas famílias, cônjuges, estragam com o casamento traindo o cônjuge. Por quê? Porque ele acaba caindo numa sedução. Pessoas abandonam a família por uma ilusão de uma felicidade, de uma aventura. Elas trocam o que tem valor e transformam aquilo num comércio mesmo. Elas vendem, elas negociam para viver aquilo que a vontade delas querem. Zero intencionalidade. José nos ensina isso claramente. Ele está lá, foi vendido, passou por tudo aquilo, e agora Deus o honra, ele está enriquecendo Potifar, ocupa o lugar mais alto, administra tudo. E a mulher do Potifar o quê? Está assediando ele. Porque na cabeça dela, aquilo, como ela não tinha intencionalidade e valores, ela ficou assediando ele o tempo todo, com a certeza que uma hora ele ia cair e ia fazer o que ela queria. Era a mentalidade dela. Ele está aqui, ele é um escravo e ele tem que satisfazer aquilo que eu quero. Sem escrúpulo, sem temor. Não se norteia por nada esse tipo de gente de valor. É o que eu tenho vontade, eu vou e faço. Desculpe, José, não. Ele disse que o Senhor me guarde de pecar contra Deus e cometer algo tão perverso contra o meu Senhor. Ele fala duas coisas, ele fala, ó, pecar contra Deus, isso que você está me pedindo é pecado, e é perverso eu trair o meu Senhor, que Ele botou tudo nas minhas mãos, até a comida dele, só a senhora que não. E eu vou cometer uma perversidade dessa? Então ali, a boca dele está dizendo, isso é pecar contra Deus, isso é perverso. Então quando você entende, você mergulha na palavra, por exemplo, quando Davi está sendo instigado e tudo levava a crer que aquilo realmente era um favorecimento de Deus, Deus estava entregando, como os seus homens disseram, os seus inimigos nas mãos dele, os inimigos dele nas mãos, porque você imagina, eles estão escondidos dentro de uma caverna, entra o Saul, numa posição assim, vulnerável, né? Ele foi para usar aquela caverna como um banheiro, então imagina a posição, imagina a condição, imagina como ele estava,
ele era a coisa mais fácil, ainda mais Davi, que era tão habilidoso. E aí, quando ele chega e corta só a ponta do manto, ele sente um aperto no coração. Ele é movido, norteado por um valor maior. Agora, olha a intencionalidade de Davi. Porque qualquer pessoa prosseguiria, porque, peraí, esse cara está tornando a minha vida um tormento. Mas Deus vai nos testar na nossa intencionalidade. Eu vou ficar com o que eu sei, com o que tem valor, que Ele deixou claro que o Senhor me guarde de tocar no ungido. Deus é que vai lidar com ele. De ímpio só vem coisa ímpia. Eu vou passar, está lá o texto. Deus vai lidar com ele. Eu vou passar pelo que eu tenho que passar e vai chegar a hora. Deus vai me dar a vitória, quer dizer. Eu não tenho que botar minha mão nisso. Eu não vou me vender para resolver um problema imediato que pode custar o meu destino. Não é o que muita gente faz? Deus está ali tocando e dizendo, não, não vai, não avança, não faça isso. Mas Ele está lá. Porque Ele se norteia pelo que Ele está sentindo, pela conveniência, pela oportunidade. A oportunidade da minha vida, vou matar ele. E Deus o testou 2 vezes, porque depois deu um sono, que era o sono da morte. Ele andou, pegou as coisas ali, e depois mostrou, se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas, os cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, ou um comércio, depende da tradução. Aí, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Nada na Bíblia está por acaso. Com tanta gente para chegar ali para ele curar, foram exatamente os cegos e os mancos, para mostrar, fazendo uma reverência ao estado daquele povo. Um povo cego espiritualmente, um povo manco. Manco na Bíblia, vamos lembrar, até quando vão manquejar em 2 pensamentos? Oscilar significa manquejar, é um coxo. Tem pessoas, ali o sentido daquele é coxo. Quando você vive oscilando, a Bíblia te enxerga, a palavra de Deus te aponta para um coxo espiritual. É uma pessoa que vive manquejando, é uma pessoa que não tem estabilidade, que ela não tem um crescimento na vida dela, porque ela está sempre com aquela mente dividida, oscilando para lá e para cá, e é por isso que ela nunca tem definições na vida dela. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque tem mente dividida, e é instável em tudo que faz. Quando você tem uma mente dividida, você vai ser um instável. Você vai ficar oscilando. Ora você crê, ora não crê, ora você está na igreja, já não está. Ora você ama a Deus, agora você não quer mais saber de Deus. Então esse tipo de gente não vai longe. E o Senhor, Ele veio, derrubou as mesas, lidou com os cambistas e disse, vocês estão transformando a casa do meu pai, a casa do meu pai, que é chamada casa de oração, num covil de ladrões. Num lugar de comércio. E é bom ressaltar, quando a gente fala disso, às vezes tem aqueles que estão na marginal, né? Ele nunca aprofunda, está sempre na marginalidade da fé. Ele está sempre na periferia, ele está sempre ali na borda. Ele nunca se aprofunda. Ele tem uma mentalidade rasa, estreita. Ele já vai falar do quê? De lanchonete, de livraria. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui está falando de uma mentalidade que se vende, que não se norteia por propósito, que não vive com intencionalidade, mas à base da conveniência, lucro.
E o sábio construtor, disse Jesus, é aquele que lançou os seus alicerces na rocha. E o Senhor quer curar quem? Esses cegos espirituais e esses mancos, que estão perdendo tempo, perdendo a vida, perdendo energia, perdendo resultados que poderia estar tendo, porque tem essa cabeça tão pequena, onde ele quer resolver um problema. Mas se você não entende que quando você trabalha só para resolver problema, você é um escravo. Você vai ter sempre mais problemas e está gerando mais problemas. Você está gerando mais problemas, gerando mais problemas. Porque se você quer construir algo sólido, uma família sólida, um ministério sólido, uma empresa sólida, quanto mais cedo você entender esses princípios, mais segurança, solidez e construções seguras você terá. Quanto mais você demorar, não entende, passa por cima, vai pela conveniência, mais você está esticando. Mas você tem que entender que você só cresce de verdade e você só tem realização, não é com a conquista. É quando você está atuando diretamente no propósito, contribuindo, você sabe onde você está, onde você deve estar, o que você deve fazer, e isso é inegociável para você. Inegociável. Você vive pela intencionalidade, só é possível pelo Espírito. Não adianta, força do braço, você não consegue isso nunca. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Está vendo? É seguro. Não é que a pessoa não passa por turbulências. Ela passa, mas não cai. Porque tem solidez. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu sua casa sobre areia. Conveniência, interesses, necessidades, oportunidade. A oportunidade é recusar. Eu tenho uma necessidade, todo mundo tem que me entender. Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. Isso não cola. Não, eu mexi, sabe, eu fiz esse negócio ilícito porque eu tinha uma necessidade. Eu me prostituí porque eu tinha uma necessidade. Eu fiz isso. Não! Porque quando você tem solidez interna, você está construindo na rocha que é Cristo, em cima de valores e princípios, e você vive pelo Espírito, na intencionalidade, que é a essência de uma construção forte e segura. Não tem essa. Você tem valores. E eles são inegociáveis. Não tem preço. Tem valor. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda.
Quando você vê alguém caindo, a queda dela é bruta, ela vai cair. Se não for na rocha, for na areia, vai cair. Cedo ou tarde, vai cair. Aquela família vai ruir, aquele ministério vai ruir, aquela liderança vai cair, aquela família vai se desintegrar. Você vai ver, aquele negócio vai desabar. Por quê? Ele não foi fundamentado na rocha. E nós temos que entender isso. Não é por acaso o Senhor trazer isso aqui. Porque se eu quero um grande ano, hoje eu tenho que fazer essa mudança. Eu tenho que sair desse estado, dessa mentalidade de comerciante, que as coisas têm valor, têm conveniência, têm oportunidade. Não! Onde eu negocio, não. Tem um jeitinho, eu abro uma brechinha. Não. Eu tenho que sair disso aí. Eu tenho que virar isso, eu tenho que mudar essa mentalidade. Sem dúvida, é uma chave, tem que virar mesmo. Tem que haver uma mudança. Você tem que tomar consciência de tal maneira que nunca mais você aceita essa mentalidade. O que eu vou levar. Tem gente que faz qualquer coisa. Ele vai bajular para ganhar uma coisa. Ele está se vendendo, ele é um escravo. O que você vai me dar? Ele faz qualquer coisa para uma promoção, ele faz qualquer coisa para ocupar um lugar, para conseguir algo. Ele é desonesto intelectualmente. Ele fica estudando os outros para falar o que aquela pessoa... para controlar mesmo aquela pessoa. Você precisa muito de discernimento. Quem vai estar perto de você, você precisa de discernimento. Porque é uma atmosfera, é uma frequência. E às vezes você tem alguém ali com você que parece assim, que a pessoa ela trabalha de noite para nunca desapontar você. Ela está ali trabalhando o tempo todo para que você de jeito nenhum venha perder a confiança nela. Como eu já vi muito isso. Às vezes você está vendo um negócio que não bate, tem contradições, mas porque aquela pessoa parece que é confortável o que ela está te oferecendo. Você tem que parar e ver que já tem um vício ali. Ó. São dois viciados, tem alguém alimentando o seu vício. Talvez você tenha uma baixa autoestima, você tenha uma falta de identidade, você tenha uma insegurança, e aí você se cerca de pessoas que te bajulam, não vão contrariar você. Chova canivete, ele não vai contrariar. E ele vai apoiar seus erros. Você tem a pior pessoa do seu lado. A pessoa mais perigosa está do seu lado. Porque gente que é de verdade erra. Às vezes vai te decepcionar, vai contrariar. Mas o que você tem que medir é a consistência dessa pessoa em não ignorar as contradições. Porque esse tipo de gente, ele está se contradizendo, é que você não quer ver. E você não está fazendo bem para essa pessoa. Em deixar ela ter o êxito que parece que ela está tendo. Você está... É cômodo, ela é uma escrava, e você precisa de um escravo. Não é muito difícil você adestrar escravos. Está entendendo? Não é muito difícil você se cercar de escravos. Mas é isso que nós queremos? Nós queremos pessoas livres. Pessoas que pensam. Não foi isso que Jesus trabalhou? Gente que pensa.
e que tem convicções. Gente que tem valores muito sólidos. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei conheciam tudo de cor, mas não tinham autoridade, porque a autoridade vem da sua vivência, da sua consistência, da verdade que está aqui. Verdade. Bom, eu creio que tudo que o Senhor queria que eu trouxesse aqui, eu abordei. Empresa, família, tem propósito. Tanto que o ideal é você sempre buscar, sim, pessoas que têm valores e assim, respeitam e valorizam aquilo que realmente tem valor e é o que fica. Quando você encontra alguém que ele se norteia só pelas propostas, quando ele receber uma proposta maior, ele vai fazer o que ele fez antes de chegar até você. E eu não estou dizendo, e a Bíblia também não está aqui proibindo as pessoas de avançarem para algo que seja bom, desde que isso, que vai ser muito bom para ela, etc., desde que isso esteja fundamentado no propósito da vida dela, em valores consistentes. Porque, preste atenção, ganhar mais nem sempre é lucro para você. Às vezes, o que te oferecem num lugar, você vai ter mais perdas do que ganhos. Porque quem se norteia por valores, princípios, propósito, ele está à procura de coisas que estão alinhadas com aquilo que ele acredita. Ele não está à venda e ele não negocia o que ele acredita. Inclusive, a fidelidade dele a algo que ele construiu e que foi investido nele. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando com profundidade uma mudança aqui. Porque promessa nós temos. A certeza de um grande ano nós temos. Nós só precisamos ter o caráter para isso. A mentalidade alinhada à palavra de Deus. Entender coisas que não são pequenas e que não podem, de forma alguma, ser ignoradas. Porque quanto antes você entender esses princípios, e eu espero que seja hoje, menos danos à sua vida. Porque se você continua construindo na areia, é só uma questão de tempo. O tombo vai acontecer e vai ser grande. Amém? Amém.